A visão que nós temos deste programa é que é um programa de alunos. Bom dia. Porquê é que acha que se deve amar o E2? Bom dia. O E2 é uma estrutura bastante forte, bastante rígida. Estás a gozar comigo? Há que lutar, há que viver e, sobretudo, ultrapassar os obstáculos. Tem apresentadoras giras, tem isso, é muito bom para oferecer aos alunos. Para que todos nos sentamos felizes. O E2 é como fazer amor com uma mulher bonita. Eu gosto disto, gosto da adrenalina, do stress, de ter sempre montes de coisas para fazer. Às vezes gostava de pensar um bocadinho menos nisto e de pensar noutras coisas. Quer dizer, gostava a minha família, gostava as pessoas que estão à minha volta, mas... E no seguimento destas ideias, o que é que acha da extinção do lobo ibérico? Não sabia. Que pena. E eu que nunca lhe disse que gostava dele. Que é um contacto direto com a área do audiovisual e que traz uma experiência suplementar que não está incluída em todos os cursos. O E2 é uma oportunidade para as pessoas agarrarem, se para elas for vamos começar de novo. Reportagem em direto. Então o que é que acha do número suplementar de ser o 46? Pá, foi o azar, eu tinha o 45, meu fogo, foi mesmo ao lado. É assim. Acho que as pessoas podem ainda dar muito mais, mas já acho que está a ir para um bom caminho. A partida é segredo, temos que permanecer só entre nós, não é? O E2 tu através do E2 podes explorar muitas áreas, nomeadamente o audiovisual e o multimédia, mais o audiovisual, não é? Porque neste momento vamos ter estúdios virtuais, mas neste momento ainda não estão a ser utilizados. Da maneira que tu quiseres, em teu usufruto.
podes encarar isto como um estágio. A mim, pelo menos, deu uma oportunidade de aprender muitas coisas que ao longo da licenciatura nunca teria hipótese de explorar. Aprendi coisas de outras áreas que posso complementar agora com o trabalho da licenciatura, mas que nunca iria ter a oportunidade. Não, dá a oportunidade de cada um poder propor temas de interesse que não podem desenvolver normalmente, quer na escola, quer a nível particular lá fora. Isto é uma oportunidade de trabalhar em televisão. Eu creio que o E2 é um projeto aliciante para os alunos da Escola Superior de Comunicação Social. O E2 é um projeto muito interessante para os alunos, em parte devido à sua parte prática. Temos que referir que o E2 é um projeto ambicioso. Pois eu agora tenho que sair, tenho que apanhar o autocarro 58 para ir para o Caixo Dré, mas voltarei para tecer mais comentários. Já agora não tem o módulo, não? Não vamos doutrinar sobre o valor, o papel, a necessidade da leitura. Não vamos justificar a inserção desta rúbrica com clichês que todos bem conhecemos. Justificámo-lo assim com um único argumento: apenas porque gostamos de livros. E quanto ao nome, um livro porque sim, simplesmente porque não há uma razão em particular para os livros que se sugerem. Antes, várias razões. Livros que os nossos professores, quiçá ex-alunos, tenham publicado. Livros património. Livros que nos marcaram. Livros que nos fazem bem. Livros, livros, livros. E o livro de hoje chama-se Os Livros, mais um belíssimo livro de poemas de Manuel António Pina. E a nossa ousadia em começar com poesia. O livro. E quando chegares à dura pedra de mármore, não digas água, água, porque se encontraste o que procuravas, perdeste-o, e não começou ainda a tua procura. E se tiveres sede, insensato, bebe as tuas palavras, pois é tudo o que tens, literatura. Nem sequer mistério, nem sequer sentido. Apenas uma coisa hipócrita e escura, o livro. Não tenhas contra ele o coração endurecido. Aquilo que podes saber está noutro sítio. O que o livro diz é não dito, como uma paisagem entrando pela janela de um quarto vazio. Muito obrigada, antes de mais, por ter aceito o nosso convite e estar presente no nosso primeiro programa. Como já devem ter reparado, este é o nosso primeiro convidado, Manuel António Pina, poeta, que está hoje presente para nos falar de um dos seus livros, de poesia, Os Livros. Bem, então começaria, portanto, por essa última frase, que é também a primeira do seu livro, como uma paisagem entrando pela janela de um quarto vazio. Porquê essa primeira frase? Sim, isto é a última frase deste verso, é o último verso deste primeiro livro. Mas sabe que não há uma razão. Pelo menos provavelmente há uma razão para este verso estar aqui. É provável que haja uma razão, mas eu não a conheço. E não a conheço porque eu acho que, como dizia o Alexandre O'Neill, a regra é não haver regra, senão a de cada um. E a minha regra é mais ou menos, não passa por razões, nem por grandes razões, nem por pequenas razões. Quando a minha filha mais nova era pequena, tinha para aí uns 3 anos, um dia fez um desenho aparentemente absurdo, uma grande mancha, um desenho muito bonito, tal, e explicou-me assim, como fazem os pais, eu fui-lhe perguntando o que é isto, o que é aquilo, isto é a casa, isto é o pai, isto é a mamãe, isto é o papá, e a certa altura estava lá uma grande mancha cor-de-rosa, eu perguntei assim, isto o que é? E ela deu-me uma lição de estética fantástica, disse-me assim, com 3 anos, isto não é nada, isto é só para ser bonito. E uma frase destas entra no livro por uma questão por uma espécie de necessidade, citando a Ana, para ser bonito. Não, a poesia faz-se com palavras, como sabe. E há uma espécie de necessidade que liga as palavras umas às outras e que as faz soar belas.
procurar, que as faz procurarem-se umas às outras e funcionarem daquela maneira misteriosa como funcionam as palavras, fazendo sentido, ou fazendo sentidos. E não foi planeado. Às vezes faço um poema para um verso. O Paul Valéry diz que o primeiro verso é-nos dado e os outros têm que ser conquistados, mas às vezes acontece ser o último. Neste caso talvez seja o último, este foi dado, não foi conquistado, foi dado pelo Chuang Tzu. Uma outra pergunta. No livro segundo há pelo menos 2 poemas que falam de gatos. Se fosse um animal, seria um gato? Eu acho que se fosse um animal era um burro. A sério, já pensei nisso. Eu gosto muito de gatos, eu gosto dos animais todos, até daqueles que têm só 2 patas, não é? Que são os menos, às vezes, aqueles que menos merecem o nosso amor. Mas eu não posso viver com burros em casa, eu tenho muitos gatos em casa. Neste momento acho que tenho 11, e eu, se vivesse em minha casa com 11 burros, não podia, mas é um animal que gosto muito do burro. E talvez noutra transmigração eu tenha sido burro. Porque há qualquer coisa no burro assim ou que tenha sido ou desejasse ter sido. Porque há qualquer coisa no burro de sólido, de necessário e ao mesmo tempo de frágil, de precário, que acho que se identifica um pouco não só comigo, mas com a própria com a própria desnecessidade da nossa existência. Essa necessidade do burro, forte do burro, identifica-se um pouco, passa a contradição com a desnecessidade de tudo isto. Mas também é difícil explicar porquê. Mas acho que só porque o perguntou, nunca ninguém me tinha perguntado isso, mas eu já me tenho perguntado. Acho que teria sido um burro. E por fim, então, por que se chama este livro de poesia Os Livros? Olha, se calhar todos os livros chamam os livros. E este apenas fez pleonasticamente, assumiu essa qualidade. Porque, de algum modo ou de outro, e continuo a insistir que a regra não é regra, se não é de cada um, eu acho que quando escrevemos sempre com aquilo que lemos. E até porque escrevemos com a nossa própria experiência, com o nosso próprio sangue, com a nossa própria memória, com os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios sentidos, e tudo isso com aquilo que esquecemos e com aquilo que lembramos. E aquilo que existe na nossa experiência, pelo menos na minha, muitas das experiências mais fortes que eu tive na minha vida foram de leitura de livros, e se calhar também aconteceu assim, acontece a todos nós. Experiências muito fortes, memórias muito fortes de livros que lemos, livros que sonhamos, livros que lemos mais do que uma vez, livros que, pelo facto de os lermos mais do que uma vez, de os lermos, os transformamos, livros nós somos feitos de livros, a nossa memória, os nossos sentimentos, somos feitos muito de livros, uma grande parte de nós é feita de livros. E como a poesia se escreve e a literatura se faz connosco mesmos, é provável que se faça com livros. E é provável, portanto, que todos os livros sejam sobre os livros. E escreve-se com o passado. E o passado são livros. É um mundo, o passado é um imenso cortejo de livros. Num outro qualquer programa, um outro livro, porque sim. Há 25 anos juntaram-se para cantar. São vozes de mulheres em coro. Chamam-se Cramol, inspiraram-se na palavra clamor e em coro o têm cantado até hoje. Em dezembro, 25 anos depois, voltaram ao mesmo lugar onde deram o primeiro espetáculo. outra
importância da celebração de 25 anos é que há 25 anos que elas estão juntas, que elas são mulheres que cantam, que se relacionam com a tradição de uma forma contemporânea. A importância é manter viva uma tradição de canto feminino, de canto tradicional feminino, do qual elas são as principais cultoras agora. Agora já existem mais grupos que fazem isto, mas elas foram, digamos, as primeiras a dedicar-se a este trabalho e a divulgar este riquíssimo património que nós temos e que a maior parte das pessoas hoje em dia, especialmente as novas gerações, não conhece. Não é muito normal que um grupo de pessoas que inicia um projeto em 79, neste caso é 79, consiga manter estes anos todos e sem nenhum sacrifício, com imenso gozo, mas também com muitas dificuldades, como imagina. Eu penso que a Scramol tem uma importância muito grande no canto feminino, sobretudo pela recolha toda que elas fizeram e pelo facto de tentarem recriar os ambientes onde estas coisas se cantavam. Não sei se continuam a cantar, mas onde pelo menos as coisas se cantavam. Eu penso que é muito importante. De durarem 25 anos é muito significativo. Eu espero que durem mais. Nem dá para medir, porque eu vi-as nascer e, portanto, eu quase que acarinhei o projeto desde o primeiro dia. E, portanto, acho que os 25 anos é uma data que a gente já quase que nem acredita que passaram, não é? Aquilo que eu espero é que eles possam não estar outros 25, não sei se é possível, mas acima de tudo possam estar muitos mais anos a cantar assim, porque é muito bom. Eu gosto muito do Cramol. Sou muito amigo da Guida, que de algum modo foi ela que iniciou este projeto. E estava agora a pensar, estava a conversar com a Sara Tavares, lembrei-me que ao longo deste ano, talvez tenha sido o ano que eu visse mais concertos cá em Portugal. E curiosamente, deve ser o primeiro onde eu sinto que vou ouvir de facto música nossa. E eu acho que quanto mais não fosse, só por isso bastaria a alegria que sinto por estar aqui. Não é? É quase indizível a importância deste projeto, porque é um caminhar em conjunto e é uma descoberta em conjunto. São 25 anos de convívio e de grande amizade entre todas as mulheres que compõem este coro. É sobretudo a vertente da amizade. Eu acho que é um legado que nós podemos, enfim, não vale a pena ter falsas modéstias. Eu acho que é um legado que nós deixamos aos nossos filhos. Nós temos filhos já velhotes, repare, não é? Os nossos filhos já são crescidos e os nossos filhos agora voltaram a gostar do que nós fazemos, o que é uma coisa interessantíssima. Santo Antônio se levantou.
Cajadinhos de ouro tomou, cajadinhos de ouro tomara, para Belém caminhou, para Belém caminhara. Indo lá mais adiante uma senhora encontrou, indo lá mais adiante uma senhora encontrara. Onde vais, ó Santo António, para onde vais de jornada? Para Belém, minha senhora, visitar a Virgem Sagrada. Volta para trás, António, que a Virgem ainda está em casa. Santo António, por ser mais santo, nunca para trás voltara. Indo chegando a Belém, a Virgem que estava em casa. Quem te disse a ti, António, quem te disse a verdade? Ainda agora aqui cheguei, entrei em vossa morada. Ainda agora aqui cheguei e venho um pouco orvalhada. Santo António quer se revestir, quer dizer missa cantada. Santo António quer se revestir, quer dizer missa rezada. Santo António quer se revestir, quer dizer missa cantada. Santo António quer se revestir, quer dizer missa rezada. Não há incompatibilidade entre a tradição e a inovação. Quem partilha a inovação, a tradição, quem partilha a tradição não é um fóssil. Porque todos nós comungamos de N tradições. É preciso ter uma certa dinâmica e uma certa perspectiva de futuro. Nunca se pode cantar como estas canções eram cantadas no campo, até porque estas canções estavam entrosadas num tecido social e cultural. Eram canções que tinham a ver com a vida das pessoas. O que elas tentam fazer e que eu tento que elas façam é recriar essas músicas e as sonoridades, mas o que elas cantam é tal qual o que as pessoas do campo cantavam, portanto não há nada que se acrescente àquilo. Algumas destas canções estariam perdidas ou em elevado risco de serem perdidas. E a partir da altura em que elas as assumiram, as cantam regularmente, acho que é um património que vai ficando cada vez mais rico. E é isso que deve ser a cultura, deve ser isso, é preservar e, acima de tudo, redimensionar o património. É isso que elas estão a fazer. Eu penso que há pessoas que estão a tentar fazer essa inovação, ser a tradição a referência, e depois, a partir dela, ser capaz de criar em cima dessa tradição. Eu penso que há pessoas que estão a trabalhar. A Escramol é um exemplo, a Amélia Muja é outro exemplo, a Lucia no sítio dela. Acho que os grupos que hoje aqui vieram, o grande projeto deles é esse, é tentar pegar nas coisas tradicionais e trazer ao de cima outras, ou juntar-lhe outras coisas que as tornam muito atuais. O trono dos monarcas, dos sábios trunfos, a glória do poeta, ouro do mundo, derá isso todo, derá isso todo, por solo uma mirada. Veio Troia abalada,
aprendemos imenso umas com as outras e, sobretudo, aprendemos a estar umas com as outras. E acho que cada vez menos as pessoas estão umas com as outras. E é isso, é a riqueza. Esses 25 anos é o estar juntos. Eu acho que é isso que é mais importante de tudo.